Nós vamos ler a palavra do Senhor, que é o texto que nós vamos continuar meditando no Sermão do Monte, que é Mateus capítulo, vamos ver se os irmãos lembram, Mateus capítulo de número 6, a irmã Floraide disse ali, o versículo de número 5 a seguir, eu vou ler novamente com os irmãos. Nós meditamos na quarta-feira passada, do verso 5 até o verso 8, mas nós vamos recapitular e continuar hoje, do verso 9 até o verso 15, tratando a respeito da oração. Os irmãos acharam essa passagem, queridos irmãos? Mateus capítulo 6 e o versículo de número 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém, queridos? Vamos orar pedindo a graça de Deus na nossa meditação nesta noite. Feche os seus olhos e vamos pedir a graça do Senhor. Pai querido, mais uma vez, nós queremos humildemente, Senhor, nos achegar diante do teu trono de graça, pedindo, Senhor, que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda, Pai, entendimento para compreender a sua palavra, Senhor. Esta palavra que pelo Espírito Santo foi inspirada, Senhor, para que homens santos, inspirados pelo Teu Espírito Santo, registrassem, Senhor, as Sagradas Escrituras. E nesta passagem que nós estamos lendo, Senhor, o Senhor inspirou Mateus para registrar, Senhor, acontecimentos em relação à vida, Senhor, e principalmente ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E por intermédio, Senhor, deste Evangelho, nós temos a oportunidade, já há várias quartas-feiras, de estudarmos, Senhor, este Sermão do Monte, Senhor, que é o princípio fundamental da fé cristã e que norteia, Senhor, todo o restante do entendimento, Senhor, do que é o cristianismo, do que é a nova aliança. Pai, sem a misericórdia e a graça do Senhor, nós não compreenderemos, mas certos de que o Senhor está conosco e o Teu Espírito Santo habita dentro de nós, Senhor, nós queremos pedir, crendo já, que o Senhor nos auxiliará na compreensão da Tua palavra, Pai. A nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tome assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu vou usar aqui um material que o nosso cooperador João, que não está conosco hoje, nos cedeu, né? Que é para segurar as folhas aqui. Eu prefiro prender assim, irmãos, do que desligar o ventilador, né? Desligar o ventilador é tristeza num dia quente como esse, né? Queridos irmãos, nós temos meditado neste capítulo 6 e temos visto como o Senhor Jesus desenvolveu a questão de exercício de justiça. Como os discípulos deveriam manifestar a vida prática de justiça. Nós vimos na quarta-feira passada um contraste entre aquilo que Jesus disse em Mateus 5,16, dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. E no capítulo 5 e no versículo 16, nós vimos que Jesus estava encorajando os seus discípulos a viverem uma vida de manifestação
das virtudes próprias de alguém que nasceu de novo. Só que aí nós lemos ali no capítulo 6 e versículo 1, que Jesus vai dizer assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, vocês não terão galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quem estava aqui na quarta-feira passada, irmão? Você levanta a mão aí. Alguns irmãos estavam. E os irmãos se lembram, obrigado, meus irmãos. Os irmãos se lembram como nós saímos dessa situação? Jesus diz no capítulo 5, versículo 16, que nós temos que manifestar as obras de justiça. Mas aqui ele está dizendo que nós não podemos manifestar as obras de justiça. O que nós vamos fazer numa situação dessa? Irmão, você lembra ou não? Não estou pressionando os irmãos. Se os irmãos se lembrar, os irmãos manifestam aí, levanta a mão. Eu entendi e compreendi, né? Eu costumo, sempre estou conversando com alguns dos irmãos aqui da igreja, toda semana a gente está conversando, às vezes pelo WhatsApp, né? E os irmãos fazem algumas perguntas, a gente troca ideias a respeito de passagens bíblicas, e às vezes eu faço isso aí para relembrar, né? Para facilitar a memória muscular, para ficar guardado dentro de nós. Mas eu sei que os irmãos sabem, mas estão com vergonha de se manifestar, né? Tenho certeza disso. Que nós vimos que no capítulo 5, no versículo 16, as virtudes ali manifestadas são virtudes das quais nós não gostaríamos de manifestar de alguma maneira. Porque provavelmente, todos nós que estamos aqui, e qualquer cristão, sendo confrontado com as palavras de Jesus, percebe que dentro do seu próprio coração existem inclinações desobedientes àquilo que as Escrituras estão se referindo ali. Nós vimos com relação ao homicídio, né? É sempre bom relembrar, que Jesus vai dizer que o homicídio não é somente matar uma pessoa. É muito mais delicado. Ele vai dizer que a partir do momento que no meu coração eu permito que exista um sentimento de ira, de indignação, de revolta, de ódio dentro de mim contra alguém, Jesus já vai dizer que eu já estou sendo caracterizado como um homicida. E é isso que ele diz ali no capítulo 5, no versículo 21 até o 26. E essas virtudes que são manifestas ali, vamos pegar esse exemplo do homicídio, é a virtude de engolir aquilo que não é engolível. Estranho isso aí, né? Alguém aqui conseguiria ali no pátio pegar uma pedra pontiaguda e engolir essa pedra? Para provar para alguém que consegue engolir uma pedra? Uma pedrona desse tamanho aqui mais ou menos. Alguém teria coragem? Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui, até para que os irmãos entendam isso aí. Um dia, eu estava, há vários anos atrás, trabalhando num local que era um barracão, um lugar muito frio, e eu tive uma dor de garganta muito forte, uma Floride. Eu estava com tetraciclina, aquele preto e amarelo ainda, né? E eu estava dentro do tubo do ônibus, voltando embora, e aí eu falei assim, gente, eu estou com tanta dor, eu vou demorar 1h30 para chegar em casa, eu vou tentar tomar esse remédio aqui mesmo. Mas, irmãos, imaginem, irmãos, não tinha nem um copo de água para tomar aquele remédio. Eu tentei juntar um pouquinho de saliva e colocar o remédio na boca. Quando eu fui tentar engolir, ele enroscou aqui na garganta. Irmãos, a sensação é que eu estava morrendo afogado. E o tubo estava cheio e eu estava tentando disfarçar para que ninguém visse, né, a situação horrível que eu estava ali. E eu estava tentando respirar. E o remédio nem subia e nem descia. E eu falei, só pela misericórdia de Deus. E ficou entalado por um tempo ali, mas eu acho que o Senhor teve misericórdia. De alguma maneira, Ele estendeu as mãos, o remédio desceu, foi para o estômago. E eu falei, nunca mais eu faço isso. Né? Se não tiver água, eu não tomo remédio. Qual que é a ilustração que eu quero dizer para você? Existem circunstâncias nas nossas vidas que nos entalam. Que, como nós já temos estudado aqui no Sermão do Monte, são circunstâncias das quais nós não conseguimos digerir, porque somos seres humanos. Porque nós somos seres humanos que estão sujeitos a errar e a falhar. Nós estamos sujeitos a cair em circunstâncias onde nós estamos, parece que não é digerível ao nosso paladar, ao nosso estômago, ao nosso coração. E aí Jesus vai dizer para nós, você não consegue, mas eu forneço poder para você e graça, para que você mesmo diante da dificuldade consiga vencer esse desafio. Você consiga romper essa barreira. Então são coisas, irmãos, que muitas vezes nós não nos orgulhamos, que nós não conseguimos nos ensoberbecer. Então é isso que nós encontramos ali, né? Jesus dizendo, nós temos que manifestar essas atitudes de justiça das quais nós gostaríamos de esconder. E nós temos que esconder aquilo que nós gostaríamos de mostrar. Os irmãos se lembram que nós falamos aqui sobre esmolas. E eu não vou voltar muito dela, eu vou me ater mais a respeito da oração.
Mas muitas pessoas podem querer se beneficiar de ajudar outras pessoas para ostentar. Nós tocamos aqui em pelo menos 3 atitudes que podem acontecer. Eu vou ilustrar aqui de novo para ficar mais compreensível pelos irmãos. Você sabe de alguém que está passando uma necessidade, seja alguém aqui da igreja, um conhecido seu, um parente, um colega de trabalho, e você é movido de alguma forma a ajudar aquela pessoa. E você vai lá, leva uma cesta básica, uma ajuda financeira, o que quer que for que aquela pessoa esteja necessitando. E quando você chega naquele local e dá aquela ajuda para aquela pessoa, 3 coisas podem existir dentro do teu coração. Primeiro, pode surgir dentro de mim e de você o desejo de correr para a primeira pessoa possível que aparecer diante de nós e contar para aquela pessoa que nós ajudamos aquele fulano que estava necessitado. Dizer, olha, às vezes não que vai abrir o jogo, dizer quem é que estava necessitando, mas vai dizer assim, olha, eu fui lá na casa do fulano de tal e ajudei lá financeiramente, dei comida, alguma coisa que a pessoa estava precisando, e eu fui lá e auxiliei. E a Bíblia nos demonstra aqui, e vai dizer para nós, que essa atitude de ostentação é uma atitude contrária, porque nós estamos querendo receber o reconhecimento das pessoas por aquilo que nós estamos fazendo. E nós tocamos aqui na questão da oração da mesma maneira. Jesus, ele disse aos discípulos, vou relembrar os irmãos aqui, primeiro, Jesus vai dizer aos discípulos que orar é tarefa de todos nós. E ele diz no verso 5 que nós lemos, e quando orar, Jesus está pressupondo que todos nós temos que orar, que faz parte da vida cristã orarmos e falarmos com o nosso Pai Celestial. Não é opcional, oração faz parte da dieta espiritual de todo cristão. Jesus vai citar aqui que os hipócritas, os religiosos da sua época, eles eram homens que gostavam de orar e fazerem orações que impressionassem as pessoas que estavam em volta deles. Então Jesus cita aqui 2 coisas que poderiam acontecer, que era alguém orar em pé na sinagoga, enquanto todo mundo estava em alguma posição de oração, quem sabe inferior ou ajoelhado, aquela pessoa estava de pé e tentando orar mais alto do que todo mundo. E a intenção do coração daquela pessoa dentro da sinagoga, orando daquela maneira, era chamar a atenção das pessoas e fazer com que os olhos das pessoas se voltassem para ela, vissem ela orando e pudessem imaginar assim, nossa, como essa pessoa é espiritual, olha como ela ora, olha o fervor com que ela ora, né? E Jesus vai condenar, porque Jesus vai dizer que a intenção do coração dessas pessoas era olhar para impressionar as pessoas, e impressionando as pessoas, elas já estariam satisfeitas. Nós vimos aqui algumas coisas muito importantes, irmãos. Será que Deus ouve a minha e a sua oração por causa da altura com que nós oramos? Será que é isso que faz a nossa oração compreensível diante de Deus? Os irmãos já devem ter passado por circunstâncias que a gente está com o coração tão pesado. A circunstância que está acontecendo na nossa vida é tão dura e parece que às vezes é tão cruel, que até para orar, às vezes nós não conseguimos proferir as palavras de maneira audível. Às vezes nós sussurramos aquelas palavras na intenção de tentar de alguma forma, mesmo sem força, manifestar diante de Deus, dizer, Senhor, socorre-me. Senhor, me ajuda. Senhor, estende as tuas mãos sobre mim, Senhor, eu estou em aflição tamanha dentro do meu coração, Senhor, estou passando por uma angústia. E nós dizemos assim, Senhor, me ajuda. E aqui o que Jesus está dizendo para nós, irmãos, será que nós estamos de alguma forma tentando orar e manifestar as nossas orações para sermos vistos das outras pessoas? Eu queria aqui, de maneira bem prática, os irmãos já viram a dificuldade que é muitas vezes quando nós subimos no púlpito para poder orar junto com a igreja, principalmente alguém que não está acostumado a ter essa prática da oração coletiva. Citei para os irmãos aqui uma anedota, né, do meu tio, que era pastor em São Paulo, que viu meu primo conversando lá no fundo da igreja, o filho dele, e acho que movido de um sentimento não muito espiritual, meu tio disse para ele assim, fulano, vem aqui que você vai orar para finalizar o culto aqui agora. E o menino na hora, né, irmãos, o coração virou uma escola de samba, né, porque você já está ali meio numa situação que, né, só pela misericórdia de Deus. O menino saiu de lá, pegou o microfone, né, e até hoje a gente brinca com a pessoa que ele foi orar e disse, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa meu Pai, meu Deus, meu Pai. Foi uma das orações mais redundantes que nós já vimos e já ouvimos. Porque é difícil, quando nós estamos aqui na frente para orar coletivamente com a igreja,
Porque às vezes nós não nos damos conta, e aqui, irmãos, é para que fique no nosso coração, é uma meditação, todos nós passamos por isso. Às vezes nós nos preocupamos, no momento da oração coletiva, de impressionar as pessoas com a nossa oração. E eu queria que um momento como esse, você prestasse atenção e percebesse que às vezes na nossa mente nós estamos tão imbuídos de ter uma oração tão eloquente para poder chamar a atenção das pessoas que estão dentro da igreja, que se nós voltássemos para dentro da nossa mente, Deus nem está passando pela nossa mente. Porque você está tão preocupado de fazer uma oração bonita para poder atrair a atenção das pessoas que estão ali, que nós nos esquecemos que o direcionamento daquela oração não é para impressionar você. Aquela oração ela está sendo feita para chegar até o trono de Deus e Deus ouvir a nossa oração. Então nós que estamos dentro da realidade, né, somos pentecostais, a nossa igreja é uma igreja pentecostal, às vezes nós nutrimos a ideia que toda oração tem que ser uma pregação, né? E às vezes parece que, às vezes a pessoa quer dizer, não estou dizendo que não possa fazer, irmãos, tá? Não me entenda errado aqui. O que eu estou dizendo é que às vezes nós nos preocupamos mais com a eloquência da nossa oração do que com o conteúdo dela. Tá? Então o problema não é como oramos, mas é a intenção pela qual nós oramos. Se você consegue orar de maneira eloquente, se o teu coração está cheio de alegria por Deus e você vai orar, ore eloquentemente. Mas não faça isso para impressionar as pessoas, né? Pois não, irmã Floride. Se irmãos tiverem perguntas, pode levantar a mão e nós vamos seguindo aqui, tá bom? Te recompensará. Né? É importante, igual a irmã Floride está dizendo aqui, eu não vou tocar de volta ali, irmãos, eu vou só dar uma passada aqui rápida, nós já vamos entrar na parte que nos toca aqui a partir do verso 9. Jesus, nessa passagem do verso 5 até o 8, ele não nos proíbe de orar em público, tá? Porque senão nós estaríamos impedidos de fazer qualquer tipo de oração coletiva aqui com a igreja. Não, de forma alguma. O que Jesus toca aqui é a intenção do coração. Então, nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus vai instruir a partir do verso 6, ele diz, quando você for orar, ele pressupondo que nós vamos orar, ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai. Né? Para quem nós oramos quando nós fechamos o olho? Será que, aqui é importante, irmãos, refletir sobre isso? Será que quando nós oramos, nós fazemos simplesmente uma introspecção? É como se nós falássemos conosco mesmo naquele momento da oração, é como se fosse uma reflexão interna conosco mesmo? Ou quando eu vou orar, eu estou preocupado, como eu disse anteriormente, com as pessoas que estão ouvindo a minha oração? Ou, aqui como Jesus está dizendo, eu estou consciente de quem que eu estou falando? Alguém aqui já mandou uma mensagem errada no WhatsApp para alguém que não era para mandar? Você abriu o WhatsApp e mandou a mensagem, mandou lá, enviou, seja áudio ou seja texto. Quando você foi olhar, era para outro destinatário, não era para esse, né? Quando você olha para aquilo ali, você percebeu que você se equivocou no destinatário. Você deveria ter mandado para um e mandou para outro. Eu quero aqui que os irmãos entendam que quando nós vamos orar, nós temos que entender o destinatário da oração. Pega isso no teu coração, quando você dobrar o teu joelho. Eu quero que você, assim como Jesus está ensinando aqui, ele está dizendo, você vai orar ao teu Pai. Você não vai orar a qualquer pessoa, você não vai orar para as pessoas, orar direcionando a tua oração para as pessoas que estão diante de você, você não vai orar para si mesmo, né? Não é errado conversar com si mesmo. Eu faço isso. Alguém aqui mais pode fazer. Principalmente se eu estiver estudando a Bíblia, eu fico falando sozinho. Minha esposa já até conhece, já. Sabe que eu não estou louco, senão eu jogar um gardenal debaixo da porta. Toma aí que está ficando feio, né? Mas nós fazemos isso. E nós meditamos, às vezes, ali com pensamentos dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Mas a oração, Jesus está dizendo, ore ao teu Pai. Irmãos, eu queria dizer para os irmãos, quando você dobrar o teu joelho, entenda que naquele momento o teu coração está se conectando, se eu posso dizer assim, com o teu Pai. Ore, fale com Ele, e tendo consciência que é o teu Pai, o teu Deus, o teu Senhor, a quem você está dirigindo a tua oração. Amém, queridos? E nós vimos aqui na quarta-feira passada 2 tipos de oração, né, que não devem ser feitas. A oração que nós oramos com a motivação errada, e a outra, como nós vimos ali no versículo 7, que diz usar de vãs repetições. Né? Até os irmãos acharam engraçado quando eu disse lá que às vezes você vai numa reunião de oração. Eu me lembro que algumas igrejas, né, onde eu congreguei, 1 hora de oração, os irmãos de joelho dobrado. E às vezes, porque o tempo era muito grande, alguns irmãos assim já estavam cansados, gastou em 10 minutos que tinha para orar, aí você escutava eles lá no canto, lá, aleluia,
dia, né? Tentando ganhar alguns segundos para ver se termina o período da oração. É uma atitude, como Jesus está dizendo aqui, que são vãs repetições. Jesus não é contra a repetição. Nós vamos chegar aqui em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 12, que Jesus vai dizer que nós temos que ser insistentes na oração. E os irmãos sabem disso, tem coisas que às vezes nós vamos orar repetidamente, todos os dias aquilo faz parte da nossa oração. Vou dar um exemplo aqui, se alguém na tua família ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor no seu coração, ainda não é um salvo em Cristo Jesus, você vai orar por ela praticamente todos os dias, principalmente se for um filho que mora na tua casa. Eu me lembro aqui, e eu sou grato a Deus por isso, teve um período no início da minha juventude, quando eu comecei a trabalhar fora, morava com os meus pais ainda, eu me lembro que eu sempre que ia sair do quarto ali para ir trabalhar, muitas vezes eu via o meu pai de joelho dobrado na beirada da cama e citando o meu nome, dizendo assim: Senhor, guarda o meu filho nesse dia, Senhor, guarda os passos dele, Senhor, guia o meu filho, Senhor, na ida, no momento do trabalho e no retorno do trabalho. E várias vezes eu o vi ali de joelho dobrado, e eu me pelar outro cá, né? Eu queria uma coisa, daqui a pouco não queria mais, ia na igreja, mas não queria compromisso na casa do Senhor Jesus, mas insistentemente ele estava orando ao Senhor, e num belo dia o Senhor Jesus Cristo atraiu o meu coração. E não foi assim com você? Será que você não é resultado de orações de muita gente que bateu na porta do Senhor insistindo, dizendo: Senhor, salva o fulano, Senhor. O fulano é um blasfemo contra o Evangelho, porque quando eu falo para ele a respeito do Evangelho, ele desdenha, ele ri, ele zomba. Senhor, mas salva e alcança ele lá. E muitas vezes você insistindo na oração, batendo na porta do Senhor, daqui um dia você vê aquela pessoa entrando na igreja, ou dizendo para você: ó, fulano, eu fui na igreja do fulano de tal, recebi a Jesus Cristo e agora eu sou um salvo em Cristo Jesus, e sou teu irmão. E você contribuiu pelas tuas orações. Quem sabe não foi você evangelizando, mas pelas tuas orações Deus movimentou alguém que evangelizou, e aquela pessoa agora pertence a Cristo. Tá? Então o problema aqui, irmãos, não são repetições, é o problema das vãs repetições. Esses dias atrás eu estava com as crianças em casa, e a gente reveza com eles na hora de orar, só para que os irmãos entendam, né, quem sabe se identifica com a nossa realidade, que às vezes a gente vai orar pelo alimento, e eu fui percebendo que eles tinham uma métrica de oração que era muito costumeira. Eles oravam por 3 coisas. Eles diziam assim: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse alimento e obrigado por nos dar tudo. Eu já estava automaticamente, enquanto eles iam orar, não sei se lá no cunhado eles fazem essa oração também, aí, quando eles estavam orando, eu já sabia: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse alimento, obrigado por nos dar tudo. Aí um dia eu falei para ele, não, gente, vamos tentar arrumar esse negócio aí, porque vocês estão orando no automático, né? Parece que colocou a fita lá, aquela fita antiga, e deu o play, e a oração está automática. Eu falei: vocês nem estão querendo orar a respeito disso que vocês estão orando, vocês nem estão importando com o alimento, com o dia, ou com aquilo que Deus está dando. E aí eu refleti com eles a respeito disso, e é algo que nós adultos também fazemos. Nós podemos muitas vezes em oração cumprir um ritualzinho de oração e não estamos interessados naquilo que nós estamos orando. Eu falei para os irmãos aqui na quarta-feira passada, quantas vezes você iniciou uma oração e quando você se deu por conta, você já tinha parado e nem sabe aonde que parou. Você está orando e vai orando e daqui a pouco você lembra: ai, Senhor, esqueci de pagar a luz, vai vencer dia 15, hoje é dia 10. Ô Senhor, desculpa, Senhor, espera aí que vamos continuar de novo aqui. Ô Senhor, aonde que eu estava mesmo? Eu não sei. Abençoa o fulano lá, Senhor, o ciclano. Puxa, tem a prestação da casa também, que vai vencer agora dia 25, né? Acontece isso com a gente? A mente está tão acelerada que nós nos esquecemos das nossas orações e nós oramos muitas vezes no automático. Queridos, o que Jesus está tratando aqui é a intencionalidade do coração. Jesus nunca tensionou que as orações dos seus servos fossem atitudes mecânicas. A atitude de um servo que vai orar ao seu Senhor é de alguém que se aproxima diante de Cristo e está convicto que existem motivações pelas quais ele deve orar e precisa orar, e ele vai colocar diante do Senhor Jesus. E é alguém que, como nós vimos também aqui, não está preocupado com o tempo. Eu vou repetir a pergunta aqui: quanto tempo nós devemos orar? Tem que ser 10 minutos, 15, meia hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas de oração? Quanto tempo tem que orar, irmãos? Irmão Marcos lá, vai arriscar. Orai sem
cessar. Claro que ali é nutrir um espírito de oração constante. Se necessita orar, ora imediatamente. Há quanto tempo nós devemos orar? Aquele momento que nós dedicamos ali para um devocional, para falar com o Senhor todos os dias, quanto tempo? Nós vemos aqui que não existe tempo estabelecido nas Escrituras, irmãos. A questão não é a quantidade daquilo que nós oramos, mas é a qualidade daquilo que nós oramos. Às vezes você pode pegar um daqueles que nós dissemos aqui, um soberbo, que diz assim, eu orei 2 horas hoje de manhã. Mas ficou com aqueles, aleluia, com aquelas largas orações e vãs repetições, e alguém que orou 15 minutos, muitas vezes, não estou dizendo que 15 minutos é o padrão, ou quem sabe orou menos, meia hora, mas não orou as 2 horas daquele fulano, mas orou com propriedade. Foi alguém que foi diante de Deus e glorificou a Deus na oração. Foi alguém que foi diante de Deus e na oração confessou os seus pecados daquele dia e disse, Deus me perdoa, Senhor. Que as minhas palavras saíram naquele momento, numa hora, da forma que não deveriam sair. Senhor, naquele momento o meu coração se irou. Naquele momento, Senhor, eu acabei pensando algo que não deveria. O meu coração se sentiu tentado naquela circunstância. Pai, me perdoa. Lava o meu coração. Me leva sempre ao arrependimento. É alguém que vai constantemente diante do Senhor. E pede, e fala, e suplica, e pede a misericórdia de Deus, e pede o perdão do Senhor, pede a ajuda do Senhor, louva e engrandece o nome do Senhor Jesus. É aqui que nós precisamos aprender o que o Senhor Jesus está dizendo. Você precisa ser intencional nas suas orações. Você precisa dobrar o teu joelho, e quem sabe, muitos de nós, quando dobramos o joelho naquele dia, não sabemos pelo que orar. E o que nós fazemos quando nós não sabemos pelo que orar, irmãos? Alguém arrisca? Dobrou o joelho. Quer orar e às vezes diz assim, Senhor, eu não sei pelo que orar nesse momento. O que nós podemos fazer? Uma das melhores receitas para ativar o nosso coração a oração. Arrisca aí, irmãos, um de cada vez. Agradece, geme e abre as Escrituras. Você tem 150 modelos de oração dentro dos salmistas e você tem todo tipo de oração ali. Você tem oração de gratidão, você tem oração de petição, você tem oração de súplica, tem oração de o salmista pedindo socorro da parte de Deus. Você tem oração do salmista declarando diante do Senhor, dizendo, Senhor, a minha alma deseja a tua presença. É como o salmista dizendo, Senhor, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede do Senhor. Se você abrir a tua Bíblia na tua casa e começar a ler os salmos, o teu coração vai começar a ser ativado e você vai aprender com os salmistas pelo que você deve orar. A palavra de Deus nos guia e nos ensina também a respeito de motivações de oração. Amém, queridos? Vamos seguir aqui então e vamos entender o que Jesus diz com a oração do Pai Nosso. Uma pergunta para os irmãos: a oração do Pai Nosso é para ser repetida todas as vezes que nós vamos orar? Eu vou repetir a pergunta. A oração do Pai Nosso é uma oração que tem que ser repetida todas as vezes que nós vamos orar? Você dobrou o joelho, daí você fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Sim ou não? Maravilha. Porque os irmãos sabem que algumas tradições do cristianismo usam como metodologia copiar a leitura, repetir e referir a leitura da oração do Pai Nosso. Alguém aqui veio do catolicismo romano? Quantos de vocês oravam lá a oração do Pai Nosso? Quantos dos irmãos aprenderam o que significa a oração do Pai Nosso lá? Essa é a grande questão, irmãos. E a questão não é só lá, a questão é aqui também. Às vezes nós nos voltamos para cá e quando nós olhamos a partir desse verso 9, Jesus dizendo, portanto vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás no céu. A pergunta é, o que significa isso? O que inicia essa oração do Pai Nosso que estás no céu? É aquilo que eu já acabei de comentar com os irmãos. É para quem eu estou orando. E Jesus insere algo aqui que todo o Antigo Testamento não se refere de que Deus nutria um relacionamento com o povo da antiga aliança Israel, no sentido de paternidade e filiação. Você nunca vê os escritores do Antigo Testamento, seja Moisés no Pentateuco, seja nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, você não encontra
ninguém fazendo uma referência e se dirigindo a Deus como Pai. Esse relacionamento aqui, ele faz parte da nova aliança, porque por intermédio de Jesus, nós temos acesso a Deus, o nosso Pai, e não somente acesso a Deus como se Ele fosse um Deus qualquer, ou como se Ele fosse o Deus distante de nós. Não, Jesus está inserindo algo novo, e eu queria que você colocasse isso no teu coração. Jesus está dizendo para mim e para você, que quando nós o recebemos, Jesus dentro do nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. Você se lembra que João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, o que diz? Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E se você tem Jesus Cristo no teu coração, você é filho de Deus e Deus é o seu Pai. A oração não se torna diferente? Eu sei que muitos dos irmãos aqui já perderam os pais, né? Alguns já dormem no Senhor, outros já faleceram. Mas se você teve uma boa relação com o seu pai, provavelmente ele é alguém com quem você tem coragem de abrir o teu coração. O pai terreno aqui. O meu pai mesmo é alguém que volta e meia eu vou lá dar trabalho para ele. Vou lá aproveitar a chácara, e a gente sai pelo meio do bosque lá, e eu saio conversando com ele, trocando ideia com ele. E meu pai é um dos meus melhores amigos. Porque muitas vezes o meu pai me ouve, e às vezes ele vem com aqueles conselhos maravilhosos, uma palavrinha. Às vezes você está ali, com aquele pensamento fluindo e dizendo naquele ímpeto, e ele olha e pensa. Ele diz assim, filho, tem essa questão aqui, ó. Rapaz do céu, não tinha visto isso aí não. Parece que desmonta ali, né? E às vezes você fala, e ele fica calado, e pelo silêncio você consegue aprender. E nós aprendemos muito assim, irmãos. Se o meu pai terreno, que é pecador assim como eu, salvo pela graça de Cristo, sim, mas pecador como eu, se eu tenho liberdade de chegar diante dele e abrir meu coração e conversar muitas coisas com ele, quanto mais o meu pai do céu. O meu pai na terra, ele é limitado, e ele não pode fazer muitas coisas por mim. Ele é limitado, ele vai até ali, e muitas das outras coisas ele não pode fazer. Mas existe um pai que está no céu, que não existe impossibilidade para ele. Você consegue imaginar isso aí? Existe alguma dificuldade nessa vida? Existe alguma circunstância na minha existência e na tua existência que o meu pai e o seu pai celestial não possa resolver? E existe alguma circunstância na minha vida e na sua vida que o nosso pai saiba que ele não vai resolver aquilo daquela forma porque aquilo não é o melhor para você? Irmãos, não existe outro pai neste universo que possa dizer sim para os filhos de maneira correta e dizer não para os filhos de maneira correta. Porque nós somos pais, muitos de nós, e nós às vezes dizemos sim para os nossos filhos naquilo que tinha que dizer não. E às vezes nós dizemos não para os nossos filhos em algo que nós deveríamos ter dito sim. Que às vezes nós somos marrento e fica falando não, e a gente fica meio borrachudo, tudo fala não. E fala não porque quer falar não, porque pegou no automático, né? Até tem um filme que lançaram aí, o Dia do Sim, não sei se alguém viu, né? Que os filhos se reúnem com os pais e diz assim, ó, esse dia do sim aqui, vocês não podem falar não para nada, né? E os pais entrarem em cada enrascada, né? Claro que é uma ilustração, mas demonstra que muitas vezes nós, como os pais, nós ficamos cerceando os nossos filhos e dizendo não, e às vezes nós nos tornamos algozes e opressores desses corações. É claro que tem coisas que tem que dizer não mesmo. Tem que dizer não vai fazer isso, porque isso não é bom para você, isso vai trazer prejuízo para você, para a tua vida, vai trazer prejuízo para a tua família, não faça isso. Mas tem coisas que às vezes nós somos marrentos mesmo e não queremos abrir mão. E quem melhor para dizer aquilo que tem que ser dito sim e aquilo que tem que ser dito não do que o nosso Pai que está no céu? Os irmãos já pararam para prestar atenção nisso, irmãos? No dia que eu estava conversando com as crianças sobre essa questão da oração, fiz uma pergunta para elas e eu acho muito interessante, porque a gente às vezes menospreza a capacidade deles de reflexão, mas eu perguntei para eles a seguinte questão: quais são os dois tipos de resposta que Deus pode dar numa oração nossa? Primeiro aqui, irmãos, os irmãos acreditam que Deus responde às orações? Os irmãos acreditam que Deus responde às orações? Amém? Está murcho aí, irmão. Os irmãos acreditam que Deus responde às nossas orações, irmãos? Amém. Quais são as duas respostas que Deus dá nas orações? De maneira básica, né? Sim ou não. Mas Ele responde. Às vezes o sim dele não é imediato. Às vezes o sim dele demora uma semana, ou às vezes um ano, ou até mais.
Às vezes o não dele é imediato e ele corta aquilo e aquilo não vai acontecer. Ele não quer que aquilo aconteça e às vezes está claro para nós, diante da palavra de Deus, que Deus não quer que nós façamos aquilo e às vezes nós insistimos e atravessamos aquela faixa e nós arcamos com a consequência da desobediência. Mas eu queria aqui que você entendesse que a primeira coisa que Jesus ensina para nós aqui é que Deus é o nosso Pai. E eu quero que você guarde isso no teu coração, que se hoje mesmo, quando nós finalizarmos essa mensagem aqui e formos orar, eu queria que você se esquecesse das pessoas que estão à sua volta e focasse no teu Pai, porque Ele está sempre atento para ouvir a minha oração, a tua oração. Ele nunca vai rejeitar a resposta das nossas orações, mas às vezes Ele diz sim e às vezes Ele vai dizer não para nós. Mas quando Ele diz sim, Ele está fazendo para o nosso bem. Quando Ele diz não, Ele está fazendo para o nosso bem também. Amém, irmãos? Vamos seguir diante aqui. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui nós vamos aprender 3 coisas muito importantes. A motivação quando nós nos dobramos diante de Deus para orar, primeiramente, é se voltar para as necessidades do nosso Pai. E aqui por necessidade, não entenda que Deus precisa de alguma coisa. Mas aqui, quem sabe uma palavra melhor do que necessidade seria se voltar para os interesses do nosso Pai Celestial. E nós vamos aprender com Jesus aqui que existem 3 coisas que devem ocupar o nosso coração. Os interesses do Pai com relação ao seu nome, os interesses do Pai com relação ao seu reino e os interesses do Pai com relação à sua vontade. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus de joelhos, nós devemos primeiramente nos voltar para aquilo que são dos interesses do nosso Pai Celestial. Vamos ser sinceros, irmãos? Muitas vezes a nossa oração foca no quê? Diz aí, eu vou até tomar uma água depois disso aí. O que nós nos focamos muitas vezes nas nossas orações? Quais são os interesses que tomam conta do nosso coração? O nosso. E pede. Está errado pedir em nosso favor, não? Alguma coisa? Não é, irmãos. Nós vamos aprender aqui que Jesus vai ensinar que temos que pedir sim. Mas Jesus está ensinando que, primeiramente, nós temos que nos voltar para os interesses do Pai, porque os interesses do Pai quebram o nosso ego, o nosso egocentrismo. Porque quando nós nos voltamos para pensar a respeito da vida, nós temos algo como uma atitude narcisista dentro de nós, que nós queremos o nosso bem e nem que o meu bem possa causar mal para outrem. Eu não estou preocupado se você vai sair ferido com a minha atitude ou não. Eu não estou preocupado se você vai, de alguma maneira, ser prejudicado com aquilo que eu estou fazendo ou não. Eu estou olhando somente os meus interesses. Mas quando nós nos voltamos para essa oração, não são os meus interesses ou os seus interesses que estão em jogo, são os interesses do nosso Pai Celestial. Aqui é muito importante para nós, porque Jesus vai ensinar que a primeira preocupação é a seguinte: que o nome de Deus seja santificado. E parece estranho, porque você olha para isso aqui, tá, mas santificar o nome de Deus, então o nome de Deus é sujo, é impuro, é pecaminoso, para ter que santificar o nome de Deus? Nós precisamos entender que provavelmente existem 2 sentidos aqui para santificar o nome de Deus. O primeiro deles é como representantes do reino de Deus, sermos aqueles que proclamam o nome de Deus neste mundo e anunciam o Deus que as Escrituras dizem que Ele é. Vamos tentar deixar isso mais claro. O mundo diz que se existe um Deus nesse universo, esse Deus é injusto. Porque esse Deus faz com que pessoas boas sofram e pessoas más, às vezes, desfrutem de coisas boas. Não é uma pergunta até mesmo filosófica que você encontra por aí, às vezes na internet, né? Se Deus é bom, por que pessoas boas sofrem e pessoas más se dão bem? É uma pergunta que todo ateu gosta de dizer. Né? O Deus de vocês, olha aí, os crentes, né? Pegando a nossa realidade, a maioria dos crentes são pobres. E o cara diz assim: eu sou ateu e estou rico. Aí, como é que pode? Olha esse Deus como é que gosta de vocês. A grande questão é que essa pessoa ignora completamente
que a pobreza para algumas pessoas não significa que ela está desamparada nessa vida. Os irmãos sabem disso porque muitos de nós já passamos por momentos difíceis de limitação. E num momento como esse aí, irmãos, a nossa nação está difícil. Eu estava brincando esses dias atrás, estava conversando com meu pai sobre isso, que o que a gente tem gastado ultimamente é comida e gasolina. É o que mais tem esvaído dinheiro nessa nação, comida e gasolina. Se você pega um cartão de crédito, ou você vai olhar a fatura do cartão de débito, alguma coisa assim, você vai ver o que você tem gastado, é comida e gasolina. Quem vai de um ônibus está se livrando da gasolina. Mas aí tem que gastar com outras tantas coisas, comida, gás e remédio e tudo, carne, e tudo subiu. E nós, muitos, a grande maioria, alguns estão bem, graças a Deus por isso, que continue assim em nome de Jesus, mas a grande maioria às vezes está passando num momento de jogo empatado. Não está ganhando, mas não está perdendo. O negócio está ali, mantendo. E aí, muitas pessoas podem dizer, olha aí, enquanto o rico está se tornando cada vez mais milionário, enquanto na pandemia os pobres muitas vezes passaram necessidade, o rico está enriquecendo na pandemia, ganhando dinheiro com produção de máscara, com álcool em gel e tantas outras coisas, mas eles ignoram completamente o fato de que para eles a riqueza, muitas vezes, ela tem se tornado um ídolo que tem cegado os seus olhos para a realidade da vida. Eles se apegam tanto àquele dinheiro e fazem daquele dinheiro o seu Deus e depositam nele a sua esperança, que vivem nesse mundo como se nunca fossem morrer. E aí quando morrem como se nunca tivessem vivido. Porque o dinheiro deles vai para a mão de todo mundo e eles vão para a sepultura. E as suas almas, se não tiverem um encontro com Jesus Cristo, vão padecer eternamente no inferno. Mas um cristão que entende as mãos de Deus, ele sabe, porque ele sabe que o nosso Deus pode pegar qualquer um de nós e alargar a nossa condição financeira. Deus pode fazer a nossa despensa ser abastada, termos melhores salários, melhores condições de vida, mas nós não estamos depositados nisso. A nossa confiança não está no fato de termos muito ou de termos pouco, mas de termos Deus na nossa vida. Porque tendo Deus nas nossas vidas, o pouco se torna muito, e muito se torna nas nossas mãos oportunidade de abençoar outras pessoas. Irmãos, estão entendendo isso, queridos? E aqui santificar o nome do Senhor é proclamar a este mundo que diz que Deus é injusto por causa da distribuição das rendas. Se as rendas muitas vezes são injustas, os homens estão atribuindo a Deus, mas não percebem que eles mesmos são injustos, Alguém é capaz de faturar bilhões e ainda fazer uma campanha da fraternidade pedindo cesta básica para doar para a África. Que é uma coisa estranha muitas vezes, O camarada, o cara tem trilhões numa conta do banco e aí diz assim, vamos fazer uma campanha aí, juntar todo mundo para poder doar cesta básica lá para o pessoal da África que está sofrendo. Se ele doasse 1 trilhão daquele que ele tem, ele ajudaria uma infinidade de gente. Ele conseguiria favorecer muitas pessoas que são necessitadas, mas ele não quer abrir mão. Ele quer que nós muitas vezes tiremos, e nós vamos tirar mesmo, se tiver condição nós vamos ajudar. O povo de Deus é um povo que sabe amar as pessoas, não só com palavras, mas com atitudes também. É o que a gente chama de amor com perna, É amar as pessoas e ir até elas quando elas estão necessitadas. Aí, quando nós chegamos nessa questão aqui, o mundo pode proclamar que Deus é injusto. O mundo é injusto, o nosso Deus é santo e justo. Vai chegar um dia que todos comparecerão, como diz Paulo em Romanos 14, todo joelho terá que se dobrar diante de Deus, e o santo, reto e justo juiz julgará a todos de maneira justa. Ele vai fazer isso. Então, santificar o nome de Deus nesse primeiro aspecto é fazer com que os homens entendam que esse Deus que está no controle do universo é santo, é justo, é bom, é eterno, é salvador, é perdoador, mas ele também sabe fazer juízo sobre aqueles que não o temem. E o segundo aspecto aqui é o seguinte, irmãos. Deus é santo, mas os vasos que ele usa nesse mundo são pecadores. Existe um aspecto aqui da santificação que é o seguinte: tornar o nome de Deus santificado é viver tão perto do Senhor Jesus e em obediência à sua palavra, que nós vamos sendo transformados gradativamente na imagem do Senhor Jesus, e as pessoas vão vendo a vida de Cristo através de nós, e aquilo vai demonstrando as virtudes do nosso Pai. É a mesma coisa que você conviver por anos com os seus pais,
E depois de um determinado tempo, alguém que conviveu com os seus pais, conviver com você e dizer, rapaz, ou mulher, né? Você se parece tanto com a tua mãe e com o teu pai, eles falam assim, eles riem assim, eles brincam dessa maneira, eles falam desse jeito que você está falando, né? Você pega aquele jeito. Quando nós andamos com Deus, o nosso Pai, nós nos parecemos com Ele. E quando nós nos parecemos com Ele, quando nós andamos no meio dessa sociedade, existe virtude de Cristo que não é propriamente nossa, é Cristo em nós, é Paulo dizendo em Gálatas 2:20, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive dentro de mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então ele está dizendo assim, Cristo está vivendo dentro de mim a sua vida, e as virtudes que são manifestas na minha vida são as virtudes do Cristo que habita dentro de mim. E aí você convive com as pessoas que estão dizendo que casamento é banal e pode se separar a qualquer momento, você se levanta e diz, não, Deus não criou para ser assim. Eu estava conversando com a minha esposa, comentando sobre alguns colegas de trabalho, falando sobre casamento, né? Eles dizendo, ele sabe que eu sou pastor, e eles dizendo assim, sabe que a gente aconselha as pessoas, e um dia trocando ideias sobre isso, sobre aconselhamento de casais, né? Eu dizendo, a gente procura ajudar os casais a entender aquilo que Deus espera deles dentro do relacionamento e tal, e a menina disse assim, mas se fosse eu que tivesse meu casamento desgrenhado aí, né, para se separar, eu não ia procurar ninguém não, que se separem. Aí eu olhei para ela e falei assim, o grande problema da nossa sociedade é que a nossa sociedade olha para o casamento como se ele fosse um produto. E nós nos usufruímos do casamento até onde ele nos dá satisfação. Quando ele não dá mais, eu corto embora e vou arrumar outro. A grande questão é que o casamento, segundo Deus, é uma construção. E segundo as Escrituras, cada dia que passa, nós deveríamos ter casamentos melhores. Porque nós vamos aprendendo a conviver com aquelas pessoas, me dá tristeza, às vezes a pessoa viveu 30 anos com alguém. E o homem já teve que aguentar aquela mulher e aprendeu a lidar com ela aprendeu a lidar com ele, sabe do que ele gosta, sabe do que não gosta. É claro que às vezes de pirraça pode acontecer, mesmo depois de 100 anos de casado, né? Só de raiva eu não vou fazer aquilo que ele gosta, só para ele aprender. Pode acontecer porque é pecador convivendo, mas sabe. Aí quer largar tudo aquilo e desconstruir aquele relacionamento para construir outro. E acha que vai dar certo. É por isso que essa nossa sociedade está dizendo que não deu certo, larga, vai embora, continua, vai fazendo outro, mas as Escrituras estão dizendo, aquilo que Deus uniu não separe um homem, a não ser, conforme nós já estudamos aqui, existem alguns critérios que é possível sim acontecer, mas dentro daquilo que as Escrituras prevêem, quando você diz assim, não, eu vou procurar diante de Deus com a graça do Senhor, não eu, mas Cristo em mim, ser fiel dentro do meu relacionamento. As pessoas dizem assim, olha, isso aí é bonito, mas eu acho que não dá certo viver assim. As pessoas conseguem admirar a beleza de algo, mas não conseguem subtrair aquilo para dentro do seu coração, porque não tem o temor de Deus. Mas aqui, queridos, o nome de Deus sendo santificado, primeiro, fazer o nome dele ser conhecido nesse mundo. Pregar o evangelho de maneira fiel e justa. E viver o evangelho de maneira fiel e justa, santa diante dos homens, para que resplandeça a justiça de Cristo, e aí sim eles entendam quem é Deus através dos filhos de Deus. Amém, queridos? Segunda questão aqui, primeira nós vimos aqui que a primeira preocupação é com o nome do Pai, o segundo é com o reino do Pai. Quem dos irmãos aqui faz parte do reino de Deus? Todos aqueles que receberam a Cristo, irmãos, eles fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus hoje aqui na terra, ele é invisível. Você não encontra as demarcações do reino de Deus. O reino de Deus não é demarcado por essas paredes. Quando Jesus foi indagado pelos estudiosos das Escrituras, perguntando a respeito de onde estava o reino de Deus, Jesus disse assim, o reino de Deus está aí no meio, entre vocês. Nós somos o templo do Senhor. O ajuntamento do povo de Deus é o ajuntamento dos filhos do reino, daqueles que pertencem a Jesus Cristo e proclamam. E aqui é maravilhoso, maravilhoso. Quando você vê muitas vezes o Novo Testamento falando sobre Jesus, um exemplo disso é Efésios capítulo 6, que demonstra a vitória de Jesus sobre principados e potestades, aquela batalha espiritual que é relatada ali dentro. Você vê Jesus Cristo, o nosso Senhor, como sendo um general que conquista e vence as batalhas. E aqui é muito precioso, porque às vezes eu vejo alguns cristãos, eu vou caminhar aqui, irmãos, depois nós continuamos, eu não gosto de ir com pressa, né? Não gosto de ir aceleradamente, mas eu quero concluir aqui, porque o nosso tempo já foi. Algumas pessoas, elas ficam olhando para a realidade do mundo
e olham para Deus e olham para o diabo, e às vezes eles acham que Deus e o diabo estão em queda de braço. E que corre-se o risco de que Deus venha perder essa batalha. Irmãos, não existe ideia mais absurda. As Escrituras vão declarar que quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi àquela cruz do Calvário, e ele disse tetelestai, aquela palavra que significa está consumado, está pago, está quitado. Ali também, além de quitar os débitos do nosso pecado, Jesus subjugou todos os principados e potestades. Se você ler Colossenses capítulo 2, a Bíblia vai dizer que ele pegou o nosso escrito de dívida que era contra nós, ele encravou na cruz e ele triunfou dos principados e potestades. O que significa isso? Lá no Império Romano existia uma realidade de que quando o Império conquistava um determinado local, uma determinada cidade, uma determinada colônia, algum ambiente, aquele local muitas vezes ele resistia. Uma lembrança dessa, se os irmãos lerem o Antigo Testamento vão ver Babilônia invadindo Israel, invadindo Jerusalém. Eles fazem um cerco em volta da cidade e o rei e os guerreiros ali dentro ficam tentando resistir até o fim. E aí, esses babilônios começam a entulhar os poços, começam a fechar as portas da cidade, e eles já não têm mais água e não têm comida. Vai chegar uma hora que eles vão ter que se render. E a palavra de Deus vai dizer para nós que nós fazemos parte de um reino, que é o reino de Jesus Cristo, aonde o adversário já está subjugado. E falta pouquinho para que daqui, aleluia, como diz Paulo em Romanos capítulo 16, dizendo, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não existe possibilidade de que o reino de Jesus Cristo seja subvertido e Satanás consiga dar uma virada em Cristo. Não, a vitória já está garantida. Jesus diz no Evangelho de João, o príncipe desse mundo já está julgado. E eu e você fazemos parte de um reino vitorioso, que é o reino do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nós caminhamos agora, pregando o Evangelho, e através da pregação do Evangelho, subjugando ainda mais os poderes de Satanás e os enfraquecendo a cada dia. Amém, queridos irmãos? Eu vou parar aqui, depois, na próxima quarta-feira, nós continuamos, tá? Sempre retomando e recapitulando, mas eu queria que os irmãos refletissem sobre os pontos que nós dissemos aqui. Você vai orar? Agora, coloque o teu pensamento no Pai Celestial. Se esqueça de tudo e fala a teu Pai que vem em secreto. E nós aprendemos aqui que ver em secreto, fechar a porta, pode ser literal, mas pode também ser figurativo, para fecharmos a porta para os barulhos do mundo, para os pedidos do mundo, para as demandas do mundo, para as necessidades do mundo, fechar a porta do coração para os barulhos lá de fora, mas abrir a porta do coração para dizer, Pai, eu quero falar contigo nesse momento. Ore e fale com o Pai, não deixe de orar. Quem sabe, pode ser que você está se sentindo enfraquecido na tua vida espiritual, fale com o Pai. Mas eu tenho errado, eu tenho falhado, eu tenho transgredido, eu tenho tropeçado, mas você está arrependido, vai diante do Pai, porque aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Você está se sentindo fraco, o nosso Pai é aquele que pode conceder graça sobre nós. É como diz o presbítero Luiz aqui, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 9, o Senhor está dizendo, a minha graça te basta. Tem gente nutrindo a ideia, dizendo assim, olha, eu vou tentar me ajustar, vou tentar me colocar de pé, depois eu vou para Deus. Tem muitas pessoas que chegam na igreja dizendo assim, olha, eu vou tentar dar uma melhorada, e depois que eu der uma melhorada, eu venho para receber Jesus. Você não vai melhorar. É somente Jesus Cristo, diante de um arrependimento sincero, que pode entrar no teu coração, mudar a tua vida e transformar o nosso coração. É o teu Pai, é o meu Pai, é o nosso Pai. Ele está sempre atento a ouvir as nossas orações. Por isso, ore, fale com seu Pai e fale de maneira intencional, e Ele vai ouvir a sua oração. Amém, queridos? Curve a sua cabeça sentado mesmo, vamos orar? Vamos orar ao Pai, tá bom? Não se esqueça disso. Pai, que